Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Os 1000 anos. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Bom, então, como eu estava dizendo, se nós pudermos falar dos capítulos mais difíceis do Apocalipse, de interpretação e de diferença de entendimentos, de linhas de pensamentos, de correntes teológicas, esse capítulo 20, quem sabe ele está em primeiro lugar. Nós temos os pré-milenistas, que são os maiores, né? O maior número de interpretação. Nós temos os amilenistas e nós temos os pós-milenistas. Então, esse capítulo 20 aqui, ele é por demais assim difícil, né? Ele é por demais difícil de entendimento e de diferenças de interpretação. Nós vamos seguir uma linha de pensamento aqui. Eu trouxe aqui algumas anotações do pré-milenismo, que é a maioria, né, onde a maioria tem um entendimento. Quem são os pré-milenistas? São aqueles que creem que o milênio ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação. Esses são os pré-milenistas. Então, eu vou dar algumas dificuldades de interpretação, anotei, lógico, e como eu falei na semana passada, nós temos nos baseado em cima do comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes. Não tiramos tudo da gente, né? Não é todo o meu entendimento, muito pelo contrário, pouca coisa eu trago novo aqui, eu trago de mim, muita pesquisa de um, de outro, e principalmente do comentário dele. E ele tirou a maioria do comentário dele de um pastor chamado William Hendricks. Então, quais as diferenças que temos entre o amilenismo, que são os principais, e o pré-milenismo? Porque aqui nós vemos sobre um período de 1000 anos. Ah, pastor, essa palavra milênio não tem na Bíblia. Não, mas a palavra trindade também não tem na Bíblia, e também você crê na trindade, né? Então, essa palavra milênio foi tirado desse termo 1000 anos aqui. Então, algumas dificuldades do pré-milenismo, ou seja, um milênio literal. Os amilenistas, eles não creem no milênio literal, eles creem que os 1000 anos aqui é algo simbólico. É algo simbólico, que vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo.
Amém? Mas os pré-milenistas, eles creem no milênio literal, aonde Cristo vai reinar nessa terra. Eu confesso para os irmãos, depois de, nessa tarde, analisar, estudar o comentário aqui do pastor Hernandes Dias, eu fico muito mais embasado na interpretação amilenista. Eu vejo muito mais coerência. Vejo muito mais coerência no amilenismo do que no pré-milenismo. Porque eu fiquei com muito menos dúvida no amilenismo do que no pré-milenismo. E as dúvidas do pré-milenismo estão aqui, e a primeira é: não temos base bíblica com Cristo glorificado, com a igreja glorificada na terra. Ou seja, nenhuma base bíblica nós temos. Nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais, em nenhuma outra parte da Bíblia nós temos base para esse entendimento de Cristo aqui na terra, depois da sua volta, glorificado, reinando com a igreja glorificada aqui na terra. Não temos. Nós precisaríamos de tempo, antes de mais nada, porque de repente você já ouviu muito do conceito pré-milenista, e muito do conceito pré-milenista se tira lá de Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14, quando ele vier, né, na terra, vai colocar os seus pés sobre o monte Sião, se eu não me engano, está lá em Zacarias capítulo 14, e o monte se fenderá pelo meio, e ali alguns têm entendimento que ali Cristo vai governar no período de 1000 anos, ali na cidade de Jerusalém. Não teremos tempo para analisar todos os dois tipos de pensamento e até as suas subdivisões, não teremos tempo. Por isso eu vou dar somente uma linha de entendimento aqui. Porque em 1 hora e pouco, 1h15 no máximo, dar todas as linhas de pensamento aqui, nós ficaríamos aqui num seminário, né? Teria que ser um seminário de um dia e olhe lá, um sábado inteiro e olhe lá. Então não temos base nesse entendimento, até então, até que se me traga aí um versículo que eu esqueci, ou que eu passei batido assim com os olhos e não analisei exatamente, né, de Cristo reinando aqui na terra com a igreja glorificada. Segundo, Cristo afirmou que o reino dele não é deste mundo. Lembra de João? O meu reino não é deste mundo. Quando Satanás, né, na sua tentação sobre Cristo, se prostrado me adorares, te darei todas essas riquezas, todos esses reinos. Jesus falou o quê? Vai-te, Satanás, porque escrito está, somente ao teu Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, né? É isso aí que está? Acho que é isso aí. Só Ele prestarás culto, né? Então, o próprio Cristo declarou que o reino dele não é dessa terra. Então, não podemos crer num reino político, como os pré-milenistas creem que Cristo vai governar nessa terra no período de 1000 anos. Né? Um governo político, mostrando ali para os judeus, para o povo, para as nações, como seria o seu governo. Então, terceiro, o tempo especial para os judeus, um entendimento cai no outro, porque eu já ouvi isso muito, de que o reino milenar de Cristo vai ser Cristo demonstrando para os judeus como será o seu governo aqui na terra. Então, um reino especial, né? Um período especial para os judeus.
Isso daí vai cair na distinção dos judeus com a igreja. E essa distinção, essa barreira foi quebrada. Quando está lá em Efésios, você pode abrir em Efésios capítulo 2, versículo 14. Aí quero ver o irmão agora que vai ler aí falando bem alto no microfone. Para os irmãos que vão ouvir depois, vão estar em casa, ouvirem. Efésios 2, 14. Pode ler. O muro foi quebrado, né? A barreira foi quebrada, diz lá. Lê aí. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Até o versículo 19. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. Glória a Deus. Parece que Pedro vai falar na sua primeira carta, né? Antes não era um povo, não erais povo, mas agora sois povo, né? Nós fomos enxertados e formamos um só povo. Então, Colossenses 3:11, quem pode ler agora Colossenses 3:11? Então, se nós crermos que o reinado de Cristo aqui na terra vai ser algo especial para a vida dos judeus, para o povo judeu, nós estamos fazendo distinção. Colossenses 3:11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Isso. Cristo é tudo em todos. Amém? Até aqui está entrando no entendimento de vocês? Agora um outro tópico que quando eu li eu balancei, porque até então, quando nós lemos Apocalipse capítulo 20, diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte. Então, os pré-milenistas, eles vão falar de mais de uma ressurreição. Eu, de vez em quando, cito o pastor Mário Souza, que é um pastor aqui de Vila Velha, pastor da Assembleia de Deus de Coqueiral de Taparica. Eu tenho ainda 3 CDs dele lá em casa, do Apocalipse, mas os 3, eles vão até o capítulo 7, se eu não me engano, até o capítulo 7. Então, eu não comprei os outros, são 9 CDs, os 9... ele fala de todo o livro do Apocalipse. Então, quando eu passei para o meu computador, todos os 9 CD do Apocalipse, e eu ouvia, eu lembro dele falar que a primeira ressurreição ela é dividida em 3. Dividida em 3 partes. E isso os pré-milenistas, eles tem esse entendimento da primeira ressurreição sendo dividida em partes. Ele vai falar e ele faz uma comparação da colheita, né, de Israel. Existia uma certa colheita, não lembro qual é o período do ano, não lembro que tipo de colheita, mas em Israel tinha uma colheita, né, da agricultura de Israel, que primeiro se colhia os primeiros frutos, depois fazia uma grande ceifa e depois ficava só os retolhos. Inclusive, eu já vi esse tipo de pregação nos Gideões Missionários da Última Hora. E parece até aquele pastor que morreu de acidente de avião alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, aconteceu um acidente de avião e ele veio a falecer nesse acidente, né? Na época passou até na televisão. Eu lembro dele pregando, falando sobre isso. Então,
ele divide em 3 partes, e a primeira parte é Cristo e as primícias. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 52, quando fala que quando Jesus morreu e ressuscitou, os sepulcros foram abertos e foram vistos ali corpos de santos do passado, né, que ressuscitaram com Cristo ali. Então, ele tira esse entendimento de que quando Jesus ressuscitou, e isso aconteceu com verdade, algumas pessoas ressuscitaram com Cristo. Mas ele tira também esse versículo aí, ele tem em paralelo lá com Mateus capítulo 15. Mateus não, 1 Coríntios capítulo 15. 15? Quando fala Cristo e as primícias. Está com o computador fechado aí, não está, Jonathan? Já guardou, né? Quando Paulo fala Cristo e as primícias, depois nós, os que estivermos vivos. Isso mesmo. 1 Coríntios 15, versículo 20. Primeira Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Olha na versão NVI como é que a dúvida é tirada. Agora, quem tem a versão corrigida? Lê aí, Valéria, fazer um favor. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Sua versão é corrigida? Não. Quem tem a versão corrigida? Ninguém? Ninguém tem a versão corrigida? Ninguém. Se eu não me engano, a versão corrigida confunde um pouco esse versículo aí. Porque aqui vai falar, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então ele faz uma ligação com esse texto de Mateus capítulo 27, versículo 52. É lógico que lá em Mateus capítulo 27, versículo 52, vai falar que quando Cristo morreu, alguns santos do passado, que estavam, né, sepultados na época de Cristo, ressuscitaram junto com ele. Mas eu não tenho respeito à interpretação do pastor Mário Souza, mas eu não tenho isso como base para falar mais de uma ressurreição. Então ele vai falar que esses santos que estavam ali, que ressuscitaram no dia da ressurreição de Cristo, no dia que Cristo morreu, melhor dizendo, né, no dia que Cristo foi crucificado e foi morto, como sendo ali as primícias, né, comparando a colheita do Antigo Testamento sendo algo simbólico, sendo uma tipologia da ressurreição dos salvos. E ele tem a vinda secreta de Cristo no arrebatamento da igreja, ou seja, ele é pré-tribulacionista. Essa vinda secreta, o arrebatamento da igreja, junto ali com os que estiverem mortos, sendo a grande ceifa, a grande colheita. E na sua segunda vinda visível, ou seja, no final da grande tribulação, quando Jesus voltar, aí já foram aqueles que foram mortos pela fé, né, através da perseguição, no período da grande tribulação, ressuscitando. Então, é o restolho. Então, ele crê... Está desse jeito? Está desse jeito, né? Então, ele foi feito as primícias do que dorme. Fé é Cristo. Cristo é as primícias. Não é Cristo é as primícias. Não podemos pegar aquele texto isolado de alguns santos para dividir a ressurreição. Vocês estão entendendo? Quem tiver pode perguntar.
Então, se nós acreditarmos, né, no período numa questão pré-milenista, nós temos que colocar mais de uma ressurreição. Primeira ressurreição, a segunda vinda de Cristo. Segunda ressurreição, os ímpios no final da grande tribulação. No final do milênio, melhor dizendo. Alguns vão dividir em 3, ou seja, primeira ressurreição, o arrebatamento secreto. Segunda ressurreição, a vinda visível de Cristo. E a terceira ressurreição, os ímpios no final do milênio. Os ímpios no final do milênio, o entendimento tirado é do capítulo 20 de Apocalipse, quando diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. E o texto é muito forte nisso aí, mas há uma linha de pensamento aqui da linha reformada, que é a linha, né, da onde nós estamos tirando o nosso entendimento, e depois, repito, futuramente a gente pode aí, não agora, né, vocês vão poupar o pastor Alex desse capítulo 20 aqui, que é bem confuso, mas futuramente a gente pode trazer outras linhas de interpretação do milênio. Amém? Obrigado, ficou bem melhor. Isso aí, pensou, ficou bem melhor, ficou mais próximo de mim aqui. Ficar aqui com o púlpito aqui do maestro. Púlpito do maestro. Então, outra dificuldade, outro entendimento que traz dificuldade para crer do entendimento, numa interpretação do reino de Cristo aqui na Terra, no período de 1000 anos. A igreja glorificada convivendo com homens não regenerados. Eu já ouvi, eu procurei hoje na internet, mas de manhã eu saí com as crianças, né? Eu e o Valério saímos com as crianças, fomos lá em Cariacica, chegamos lá, estava fechado o lugar, fomos à toa. Lá quase em Cariacica sede, chegamos lá, estava fechado, não abriu por causa de chuva. Aí voltamos, fomos para o shopping para as crianças, passear um pouco com as crianças, brincar, né? Depois almoçamos lá e cheguei em casa, não tem muito tempo, né, para pesquisar. Mas eu já ouvi, parece, o pastor Leandro Vieira, se você não conhece, é um pastor lá de Curitiba. Ele foi na igreja lá na Serra 2 vezes, é um pastor muito abençoado, eu gosto muito dele. Mas eu já ouvi ele dizendo que no período milenar de Cristo, no governo de Cristo aqui na Terra, vai haver santos glorificados e pessoas, né, com corpo normal não glorificado. Eu tenho dificuldade nesse entendimento aí. Amém? Isso é novo para vocês, não é? Esses ensinos assim é novo, né? É novo esses ensinos assim, né? Mas se vocês quiserem fazer curso de teologia, já tem que começar a pegar um pouco disso aí. Amém? Vai começar a pegar, precisa começar a pegar um pouco disso, desse entendimento assim, entendeu? Porque está na Bíblia, está na Bíblia. O que está na Bíblia, né, muitas das vezes é importante nós lermos e procurar compreender. Então, assim, me traz dificuldade esse entendimento de que Cristo aqui na Terra, com a igreja glorificada, convivendo com homens, né, com corpo natural não glorificado, porque a Bíblia vai dizer, eles vão entender que no final dos 1000 anos, Satanás vai reunir um exército, vai reunir os ímpios e vai combater contra os santos. Então, para combater contra os santos, contra a igreja, né, vai ter que estar com o corpo normal. Então, é complicado, é difícil entender, é difícil. Eu achei muito mais coerência nesse entendimento amilenista, mas podemos futuramente ver outras linhas de pensamento. Fala, cadê o microfone? Vai lá para ela, por favor. Depois não vai sair lá, não. Liguei.
Eu não sei se eu vou conseguir me expressar aqui na minha pergunta, mas do que a gente estudou até agora, até o capítulo 20, estamos prestes a terminar, né? Faltam 3 capítulos. 3 ou 2, né? 2 capítulos. O senhor consegue narrar o que a gente estudou aqui agora, passo a passo, na sua visão, no seu entendimento, como que vai ser esse processo da volta de Jesus, que seja que o senhor não tenha essa visão da arrebatamento secreto e tal, que não seja, mas a sua visão do início, como que vai ser o processo. Por exemplo, a gente está agora, eu acredito que estamos no início das dores. O senhor consegue narrar para a gente aqui os processos? A gente está aqui no capítulo 20. Tipo assim, agora nós estamos aqui nesse capítulo 20, agora a gente está nesse processo aqui, ou então narrar, a partir de agora que nós estamos, qual seria, né, como seria? Por exemplo, ao meu meu entendimento, nós estamos prestes a ter o arrebatamento secreto. E o Senhor, qual é o próximo passo do seu entendimento? E assim em seguida, até chegando no 20. Amém. No meu entendimento, como pós-tribulacionista que eu sou, nós estamos prestes, mas talvez eu não veja, até porque eu não sou tão novinho assim, né? Mas pode ser que eu não veja o início, a igreja entrando na grande tribulação. Pode ser que eu não veja. Mas nós estamos bem perto do início da grande tribulação, onde o líder mundial, chamado Anticristo, vai começar a governar. Então, na Bíblia, voltando aqui para a Bíblia, a linha reformada, o pastor Hernandes Dias Lopes, no caso aqui, ele tem, não toda a linha reformada tem o mesmo, eles são amilenistas, tá bom, irmão? Alguns não são amilenistas. Ele tem entendimento que aqui é a última sessão parentética. O que é a sessão parentética? Quem pode falar? O que é a sessão de parênteses? Já falei umas 3, 4 vezes aqui, tá, irmão? Se eu der prêmio aqui para responder pergunta já falada, o negócio vai ficar estreito aí para alguns. Mas sessão parentética é um assunto ligado a um assunto principal. Amém? Então, o que acontece? O que acontece? Esse capítulo 20 aqui, calma que esse capítulo 20 é um dos mais difíceis mesmo. É um dos mais difíceis mesmo. Meus neurônios, eles ferveram, tá? Eles ferveram lá em casa. Ainda mais hoje que saí, passei, cheguei em casa na correria. Mas eles têm entendimento que esta aqui é a última sessão parentética ligada a Apocalipse 16. Apocalipse 17, eu falei isso semana passada e retrasada, sem ler esse capítulo 20 aqui, caindo já no entendimento maior do entendimento, né, do pensamento do pastor. Apocalipse 17 vai falar da queda da grande prostituta. Capítulo 18 vai falar da queda da Babilônia. Capítulo 17, a queda da grande prostituta, está ligado a Apocalipse 16, no derramar das 7 taças da ira de Deus, né? Aonde você, analisando ali taça por taça, você vê que já é o final, a consumação de todas as coisas. Porque a terra, né, a destruição, ela vem na sua plenitude. Até então, nas trombetas, nos selos, principalmente nas trombetas, a partir do capítulo 8, lá para o versículo 10, 11, 12, você vai ver que a terça parte é atingida. A terça parte é atingida. Mas quando vai falar ali no capítulo 16, fala de uma destruição total, né, da condenação da besta, do anticristo, do falso profeta. Aí no capítulo 18, a queda da grande Babilônia, esse sistema, né, que corrompeu as nações com suas riquezas, seduziu as nações.
Capítulo 19 vai falar da volta de Cristo, mas a volta de Cristo está ligada também ao capítulo 16 e o capítulo 17, né? E o capítulo 18 vai falar que, né, com o sopro da sua boca, como Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, né? Com o sopro da sua boca ele eliminará o anticristo. Então, todos os capítulos aqui estão ligados. Então, o que nós temos aqui no capítulo 20? Um capítulo parentético ligado aos outros capítulos. Por isso, assim, meu entendimento, a minha base se consolidou mais no pensamento amilenista, de que não vai haver uma outra batalha. Mas a batalha descrita aqui no capítulo 20 é a mesma batalha ligada a Apocalipse 16, que vai falar da batalha do Armagedon. A mesma batalha descrita aqui é a batalha ligada com a destruição da prostituta, da condenação, e o capítulo 18 com a queda da Babilônia. Mais à frente nós vamos ver isso aí. Naldo quer falar. Fala aí, Naldo, com a sua voz aí de locutor. Vou falar no microfone. Olha só, pastor, então a gente pode dizer que para Cristo voltar, terá que acontecer tudo isso aí que tem na Bíblia, né? Sim. Ou pode ter exceção dele voltar antes disso aí acontecer? Não, tudo isso aqui vai acontecer, né? Então eu posso dizer que eu sei que ele não vai voltar amanhã. Eu acho que não vai voltar, não. Porque tem coisa... amanhã para quem morrer. Para quem morrer, né? Eu não sei o livro que fala que quando houver rumores de guerra, onde estiver dando... Como nos dias de Noé, a Bíblia diz que vai ser a volta do homem. Mas isso tudo já está acontecendo. O Filho de Deus. Mas isso tudo já está acontecendo. Igual, né, rumores de guerra. Tudo isso já está acontecendo. Então, a qualquer momento, Cristo pode voltar. Mas para ele voltar, tem que passar por isso tudo aí. Tem que surgir um anticristo. Sim. Né? O anticristo. Isso daí é um consenso. Deixa para lá. Essa questão da grande tribulação, nós vamos ver aqui à frente. Essa questão do período de 7 anos de tribulação e do governo do anticristo é um consenso da grande maioria, de que vai haver um período de intensa tribulação, de grande tribulação, com o governo de um homem, né, maligno, né, um homem do pecado. Essa visão de que os crentes que vão ficar na grande tribulação, que vão ver o anticristo se levantar e vão se sujeitar. Essa é a minha visão. É a visão do pastor, entendeu? Essa é a minha visão. Que você falou, a sua pergunta, por exemplo, você perguntou, pastor, o quê? Se Cristo só iria voltar depois que o anticristo se levantasse. O anticristo, o falso profeta, tudo, aquela coisa toda. Então, para cair no entendimento de que esse capítulo aqui, ele está ligado aos capítulos anteriores, vamos ler aqui um pouco aqui do assunto. Diz assim: a primeira vinda de Cristo a primeira vinda de Cristo é seguida por um longo período no qual Satanás permanece atado. Por sua vez, isso é seguido pelo pouco tempo de Satanás. E pouco tempo de Satanás é seguido pela segunda vinda de Cristo, ou seja, vinda para o juízo. Então, como eles são amilenistas, eles creem não num período exato de 1000 anos, mas algo simbólico. Mais embaixo. Apocalipse 19, 19. Quem pode ler aí no microfone, fazer um favor? 19, nos leva ao final da história, ao dia do juízo. Apocalipse 20 retorna no começo da dispensação atual. Assim, a conexão entre os capítulos 19 e 20 é semelhante à conexão dos capítulos 11 e 12. Apocalipse 11 e 18 anuncia o dia do juízo
e Apocalipse 12, 5 descreve o nascimento e ascensão e coroação de Cristo. Ah, tá. Essa parte aqui, ele faz uma ligação do capítulo 11 e do capítulo 19 com o capítulo 20. Capítulo 11, capítulo 12 com o capítulo 19 e capítulo 20. Quem pode ler capítulo 19, versículo 19? Isso aí. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada, que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, como Apocalipse 11 vai falar do julgamento de Satanás, assim também vai falar Apocalipse 19, o pastor ele liga os dois capítulos no mesmo acontecimento. E Apocalipse 20, falando também da condenação, né? A da vitória de Cristo no capítulo 19, da aparição e vitória de Cristo, capítulo 19, e também no capítulo 11, e no capítulo 20 e capítulo 12, 5, agora lê o 12, 5 para mim, fazer um favor. Apocalipse 12, 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aí. Quem pode ler o 11, 18? Você que está com o microfone, se quiser ler. 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Você viu que os dois capítulos, na verdade os 4 capítulos, né? Capítulo 11 e capítulo 12, com o capítulo 19 e capítulo 20, eles são semelhantes. Então fala aí do mesmo acontecimento. Então o Apocalipse, nem todo ele, quando você lê e analisa ele, o livro do Apocalipse, eles não têm assim uma ordem cronológica em sequência de capítulos. Mas capítulos que estão lá na frente, eles estão ligados a assuntos do passado, que já foi lido. Vocês entenderam? Só analisar os textos. Entendeu? Agora vamos falar do julgamento, né, da prisão de Satanás. Da prisão de Satanás. O versículo 1 ao versículo 3, a gente pode até ler novamente. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, se falando da prisão de Satanás, como é que prende um espírito? É lógico que eu, muitas das vezes, argumentei
e ainda fico refletindo que a Bíblia vai falar que existe espíritos em prisões, né? Pedro vai falar disso, lá em 2 Pedro, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas condenou-os em prisões eternas. Judas também vai falar sobre isso, e basta Deus determinar uma palavra e lá eles ficam, né? Independentes, são seres espirituais. Mas uma das refutações que se tem para esse entendimento de Satanás sendo preso concorrente é que ele é um ser espiritual e não pode ser preso. Bem? Então, o espírito não pode ser arrancado, né? Amarrado, concorrente. Não pode. O que significa, então, esse entendimento de Satanás ser preso, amarrado? O que vocês acham? Vou abrir um pouco aí a pergunta para vocês responderem. A oportunidade para vocês responderem. Antes da Ana Paula falar, é bom assim, quanto mais linhas de entendimento nós dermos, e isso aí tem que ter um domínio grande, né? É maior, eu não tenho tanto, tenho um pouco, melhor dizendo, mas os adventistas, eles creem que o milênio vai ser no céu. E o entendimento deles de prender, né, de se prender um ser espiritual como um diabo, é o mesmo dele, né? Não se pode prender, acorrentar um ser espiritual, que é Satanás. Então, o que eles entendem disso daí? Que a igreja, quando for arrebatada, Satanás vai ficar sozinho aqui na terra. Aí não vai ter ninguém para tentar. Ele vai andar para um lado e para o outro, procurando alguém. Quem eu vou tentar agora? Quem eu vou pegar agora? Mas não tem ninguém. Aí ele vai ficar 1000 anos nessa condição, vagueando, preso nessa terra, sem ninguém para tentar. Morrendo de vontade de ir lá pegar a Valéria. Cadê a Valéria? Que tantas vezes eu soprava no ouvido dela. Então eles creem que quando a igreja for arrebatada, vai ficar 1000 anos lá e Satanás vai ficar nessa terra, preso numa prisão assim, de condições, né? De condições. Vai estar condicionado a ficar sozinho. Vai tomar um gelo. Eu entendo que essa prisão, que fala prisão de ferro, né, é uma coisa que vai, tipo assim, ele vai estar limitado, ele vai ter um limite ali. Não é, eu não vejo literalmente falar assim, vai estar acorrentado por ele ser um espírito, né? Mas eu entendo que, assim, que Deus vai colocar um limite para ele. Tipo assim, daqui você não passa mais, entendeu? Dá uma ordem para ele ali. Aqui fala assim, que ele vai ficar no abismo, né? Em um abismo. Então eu imagino isso que o Senhor vai fazer, vai colocar ele no local, no abismo, aqui você fica aí e você não pode mais sair daí. Não é literalmente colocar correias, correntes, essa cadeia de ferro. Eu vejo esse limite que o Senhor coloca para ele. Não sei se é a minha visão, né? Visão que o Senhor lá na ilha de Patmos. Isso se tratando do milênio literal, literalmente falando, né? De quando a igreja estiver aqui, Satanás vai ficar num certo lugar, porque ele é limitado em espaço, amém? Satanás não é onipresente igual ao nosso Deus, amém? Você acha que ele é onipresente? Não, né? Então ele é limitado em espaço. Então isso que a Ana Paula falou tem coerência. De quê? De que se realmente o milênio for literal, né, Cristo aqui nessa terra governando e Satanás estando presente aqui, Deus tem o poder de determinar que ele fique, vai lá para o deserto do Saara e fica lá, fica lá no meu nome, fica lá no meu nome, no deserto do Saara, não tem ninguém. Sei, podemos imaginar assim, né, uma hipótese, né? Então, o local que ele vai ficar
Pode ser, nas trevas interiores, inferiores, melhor dizendo, inferiores. Pode ser. Pode ser. Eu entendo, pastor, colocar minha ideia aqui, pelo que eu já ouvi, que eu já estudei um pouquinho, pouca coisa que eu estudei, essa questão do milenário aqui, eu vejo como literal, sim. Mas também tem um outro lado, que a Bíblia fala também, acho que é Pedro que fala que 1000 anos para Deus é como um dia, né? Então a gente não tem aí também esse controle. Ele pode fazer tudo isso em um dia. A gente não tem essa noção. Ele deixa bem claro falar que 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Então a gente não tem esse controle aí também, né? Mas eu creio que seja literal esses 1000 anos aqui. Mas amém. Amém. A maioria tem o entendimento de ser um milênio literal, de 1000 anos, governo de Cristo. Mas aqui o entendimento deles é o quê? Que essa prisão aconteceu quando? Com a morte de Cristo. Você vê que no mundo, no trabalhar de Deus sobre a humanidade, no Antigo Testamento, a presença de Deus estava limitada a um povo. Que povo? Amém, glória a Deus. Eu acho que ninguém me ouviu a pergunta. Estava limitada aos judeus, aos hebreus. Então, depois da morte de Cristo, olha o que ele vai dizer aqui. Isso significa que sua autoridade e seu poder foram restringidos. Satanás não pode mais enganar as nações. A evangelização dos povos foi ordenada e Deus vai chamar os seus eleitos. Então, depois da morte de Cristo, a missão foi ordenada. Deus levantou um homem, o primeiro apóstolo, para evangelizar o gentio chamado? Fala. Cornélio não, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. O Paulo, meu amigo. Então, a prisão de Cristo vai falar nisso aí, no entendimento aqui dos pastores, de que na sua primeira vinda, depois que Cristo morreu, porque eu ouvi até do pastor Franco, e ele dava muito estudo sobre missões, ele deu 2 vezes lá em 23 de maio, né? Eu lembro do pastor Franco falando a primeira vez falando sobre isso. A missão de Israel, ela era... Esqueci o termo que ele usou. Depois de Cristo, a missão passou-se a ser centrífuga. O que é centrífuga? Algo que não está mais concentrado. Apocalipse capítulo